X-Men Massacre, o grande encontro dos X-Men, Quarteto Fantástico Vingadores, vai chegar agora aqui no gibizinho com uma grande homenagem aqui para os 60 anos de X-Men e de Vingadores, e essa grande saga que trouxe um reboot dentro da Marvel. Como vocês já devem saber, né, é uma saga muito emblemática aí dos anos 90, que a partir dos X-Men acabou remodelando todo o universo Marvel. Se você não conhece, você vai conhecer. Se você ainda não leu e está em dúvida se vai querer ler, o que é para ler, eu vou deixar no primeiro comentário aqui do vídeo, tem aquilo que é o guia de leitura do Andrielzinho aqui, desse que vos falo, que vai ter aquilo que eu considero essencial. Tá? Esses encadernados que eu estou trazendo aqui é da Panini, que tem praticamente tudo que é dentro da saga Massacre, mas eu acredito que dá para focar só em X-Men e X-Men, né? Que é o que tem de principal. Se você vai querer ler essa saga para entender o reboot ali, o que aconteceu com Vingadores e Quarteto Fantástico, mais simples ainda. É o Massacre Universo Marvel. Só essa edição é um one shot que tem aí no meio. Na verdade, aqui dentro dessa saga Massacre só tem duas edições especiais, que é a Massacre X-Men e Massacre Universo Marvel. Massacre Universo Marvel é o essencial para você entender o que aconteceu com Vingadores e Quarteto Fantástico e os outros heróis aí que foram afetados aí, que tiveram aquele reboot em Heróis Renascem. Mas se você quer ler para entender X-Men, tem o guia de leitura ali embaixo, e também eu acho que é legal para você, ex-maníaco, ler a Era de Apocalipse e ler também Atração Fatal. São duas sagas que vão interferir muito em Massacre Marvel. Então agora nós vamos dar uma olhada nas edições, caso você não queira pegar spoilers, quer ler isso aqui e depois saber outras coisas ali, enfim. Você pode pular, tem ali na descrição, tem em que ponto que a gente vai para análise profunda. Mas agora, então a gente dá uma olhada nas edições com spoilers e tudo mais. E aqui temos então X-Men Massacre, a saga completa. Como ficou conhecido por aqui, o Massacre Marvel. Essa saga aqui, esse encadernado aqui, foi a Panini que lançou. São 4 encadernados. Tá? Aqui tem toda a saga, tá? Do 1 ao 4. Só que é muita coisa, né? Não vou repassar tudo aquilo que está aqui, porque a gente está falando de 4 encadernados de mais ou menos 260 páginas cada. Então tem muita coisa. Eu vou passar os pontos principais com vocês agora. Então, pessoal, essa saga aqui, ela é bem complexa, vamos dizer assim, por causa que tem muita coisa acontecendo, né? Nós estamos falando dos anos 90 nos X-Men, onde tudo se interligava. Então essa história que se passa aqui, na verdade, ela começou bem antes, tá? Bom, primeiramente, né? Falando um pouquinho sobre o pessoal aqui que está no roteiro, tá? Nós temos o Mark Waid, o Scott Lobdell, Tom DeFalco, Jeff Loeb, Peter David, a arte do Andy Kubert, Joey Madureira e mais uma galera. E o principal aqui, aquilo que interessa mesmo dentro dessa mega saga, é X-Men, tá? Tem duas, três ali, tem algumas edições especiais sobre o Massacre. O resto se passa tudo em mensais. Nas mensais do Quarteto, dos Vingadores, do Homem-Aranha, mas o principal é aquilo que acontece em X-Men, tá? Bom, primeiramente aqui vai mostrar um pouco o contexto. Nós sabemos que existe esse massacre, não sabemos ainda quem é esse massacre, porém ele se mostra como uma ameaça gigantesca. A história aqui dá para se dizer que ela começa quando o Bishop ele chega no presente, né, que ele vem do futuro, e ele quer descobrir quem que é o traidor dos X-Men. Então, até um certo momento, era considerado que o traidor dos X-Men seria o Gambit, porém, com o tempo, isso foi desmentido, foi mostrado que era, então, esse massacre. Mas quem que é o massacre? Enfim, ele aqui, na primeira edição, aqui, ele vem para Jean Grey. Ele diz assim, não, vamos conversar e tal, daí eles vão passeando aí pelo plano astral, mas não fica claro quem ele é. Então, vai mostrando assim o contexto. Cara, X-Men, assim, ó, realmente, depois que o Claremont começou, tudo ficou interligado, qualquer coisinha, é uma grande novela gigantesca.
E aqui nós temos então esse ponto aqui que tem a saga, né? Então tudo aquilo que está aqui vai referenciar coisas antigas, vai referenciar outras histórias. Tem muito disso aqui, ó, um quadradinho dizendo ver X-Men não sei o que. Tem muita referência, muita coisa que tem que ler aqui para entender o contexto. Bom, o Fanático aparece para Psylocke e o Anjo, vai mostrar que ele é um dos caras que foi dominado pelo massacre. Ele procura os X-Men para procurar uma ajuda, né? Para procurar uma saída para isso aí. E daí vai mostrar o massacre, vai mostrando para Jean Grey aquilo que se passa na cabeça do Xavier. Então, tem algumas coisas bem bizarras, como por exemplo esse quadro aqui, que ele diz assim, que ele ama a Jean Grey. Jean Grey era uma adolescente aqui na época, né? Ela tinha entrado para a equipe, e daí mostra que, eu a amo. Então, são coisas assim, meio controversas, né? E aí fica tudo meio que assim, nossa, o Xavier era um cuzão mesmo, né? Não era só porque a Kitty Pryde achava isso. Por outro lado, nós temos essa pessoa aqui, se chama Joseph. Esse cara aqui é um Magneto sem memória, tá? Então, depois vocês vão entender o que tem a ver esse Magneto sem memória com o massacre. Bom, eu vou dar uma passada aqui mais rápido, por causa que aqui a Jean Grey ainda está entendendo o que está acontecendo, quem que é esse tal do massacre. Aqui nós temos novamente X-Men, e daí tem o Fanático chegando ali na mansão para pedir ajuda para os X-Men. O Xavier aqui, o míssil tenta falar com ele, e o Xavier é bem grosso com o míssil. Aí também já fica meio subentendido que algo está acontecendo. Então, vai se desenvolvendo aqui a história. Também vale lembrar nessa época que o Fera era o Fera Negro, não era o Fera normal, é o Fera da Era de Apocalipse. O Wolverine ele está selvagem, por causa que há pouco tempo o Magneto havia retirado o Adamantium do esqueleto dele. Então a equipe está bem diferentona, né? Aqui, como vocês podem ter visto, né, ter percebido aqui a arte do Joey Madureira, eu gosto dela. Nessa época aqui eu acho que casa bem com o negócio. Assim como a arte do Andy Kubert, que está aqui nos X-Men, tá? Aqui é X-Men, e quando que é o Joey Madureira é o Uncanny X-Men. Bom, aqui a equipe então vai lutar com o Fanático, vai mostrar aí que o Fanático então ele sabe quem que é o massacre, enfim, aqui vai desenrolando a história, vai mostrando aí a grande luta, o massacre então aparece, e agora sim a gente descobre que o massacre é o Xavier. Bom, nesse ponto aqui então vai contar que, o que aconteceu? Aqui tem um Quarteto Fantástico aqui perdido, mas a gente pula, porque isso aí não interfere em nada, né? Aqui também tem uma passagem dos Vingadores também que não interessa. E aqui nós vamos para a edição especial do Massacre. Bom, esse quadro aqui, esse negócio aqui da Jean Grey pedindo ajuda, etc. Isso aqui já vem sendo falado desde quando que o Bishop entrou nos X-Men, como eu falei antes, tá? Que esse é o ponto em que o massacre atacou os X-Men efetivamente. Então nós vamos descobrir que o Xavier, ele tem um monte de pensamentos negativos aí, as coisas ruins que se passavam pela cabeça dele, tudo estava reprimido, porque ele percebia que o Magneto, eles tinham, né, ideias semelhantes, porém o Magneto era ideias negativas, e o Xavier tentava usar isso de forma positiva. Quando que deu a treta do Magneto ficar fora de controle e arrancar o Adamantium do Wolverine, isso aqui se passa em Atração Fatal, o nome da minissérie, minissérie não, né? É uma saga. O Xavier apagou a mente do Magneto. Tá? Então, quando que ele apaga a mente do Magneto, aquelas coisas ruins lá da cabeça do Magneto, elas tinham que ir para algum lugar, né? Então elas se alojam, ela cutuca, em algum momento aqui vai mostrar isso, mas a mentalidade do Magneto toma parte ali da cabeça do Xavier e isso faz com que surja o massacre. O ponto aqui chave dessa edição é que o massacre vai ativar os sentinelas para
com fazer o seu plano aí da virar realidade. Bom, aqui novamente mais X-Men, aqui vai mostrar um pouco do Apocalipse, né? Qual que é a ligação do Apocalipse ali com eles, tá? Os Vingadores nessa época são os Vingadores bem estranhos, tá? Tinha existido uma saga chamada Cruzada, que não saiu aqui no Brasil de tão ruim que ela é, e os Vingadores nessa época estão bem bizarros, tá? O Tony Stark não é o Tony Stark que a gente conhece, é um Tony Stark novinho, por causa que o Tony Stark velho era do mal. A Feiticeira Escarlate, essa daqui que tá aqui no meio. O Thor tá sempre sem camisa em algumas histórias, em outras ele tá com o uniforme dele. O Visão tá um pouquinho diferente, tem o Capitão América, a Vespa tá completamente diferente, tem o Golias aí um pouco diferente também. Enfim, né? Vai mostrar os heróis então se juntando ali, dizendo assim, não, nós temos que nos unir para combater o massacre. E nisso, dentro da cabeça lá do massacre, tá lá o Xavier, lá preso lá dentro. A moral é que o massacre precisa, então, do Franklin Richards e do X-Men, o Nate Grey, para poder concluir a sua missão aí de dominar o mundo. Então ele vai moldar a realidade com base naquilo que o Nate Grey passou lá na Era do Apocalipse. O massacre meio que quer fazer a Era do Apocalipse, como era lá na saga da Era do Apocalipse, ele quer fazer isso nos tempos atuais, ele quer que não exista seres poderosos, que só tenha mutantes. Mas por fim, até ele vai mudar isso de ideia, ele vai resolver que quer matar todo mundo mesmo, tá? Bom, aqui nós temos uma história dos Vingadores. Cara, brinca de ser ruim isso aqui. Meu Deus do céu. E é escrito pelo Mark Waid, tá? A arte aqui, então, ela tá assinada como Mike Deodato, mas há uma lenda que isso aqui foi desenhado por Mike Deodato Studio, então não é o Mike Deodato. Teve uma brigaceira aí com o pessoal que desenhou isso aqui, né, pra pegar os créditos, enfim. Aqui tá assinado como Mike Deodato, mas existe essa lenda que não foi o Mike Deodato que desenhou isso aqui. Seguindo, Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico nessa época é escrito pelo Tom DeFalco. O Tom DeFalco, desde que ele começou no quarteto, ele foi muito criticado. Muita gente não gosta nem um pouco das coisas que ele fez aqui, que ele fez muita coisa bizarra, coisas questionáveis. Eu realmente não gosto do Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico tem um papel importante aqui na saga, mas realmente é ruim, né? É muito ruim. O Cable também faz parte aqui da saga, mas não é tão importante, né? Na verdade, ele tem que ajudar aí o pessoal, ele é um dos mutantes mais fortes, então ele tenta fazer alguma coisa. Nessa história aqui, nas histórias do Cable, e tem umas histórias do Hulk aqui também, que são muito estranhas, tá? Aqui o Cable é escrito pelo Jeff Loeb, tem a arte do Ian Churchill, que é um cara que eu gosto dessa arte aqui, ele até desenhou algumas coisas do Heróis Renascem também, que é o que vem aí na sequência. Eu gosto, mas assim, é muito bizarra essa história. Por quê? O Cable tá lutando contra o Hulk e ele fica invadindo a mente do Hulk e o Hulk fica mudando de personalidade. Não era uma coisa que ele fazia na época. Então o Hulk fica cinza, o Hulk ele é inteligente, daí ele fica cinza, nervoso, daí depois ele fica brabo, burro e, cara, é um negócio bem estranho. Nessa época também o Cable tá à beira da morte, o Tecnovírus está invadindo o corpo dele, quando que ele tem que usar muito a sua telecinese, etc., ele começa a perder controle, ou como vocês podem ver aqui, o braço dele começa a se distorcer, começa a fazer uns negócios assim, então é bem estranho o Cable aqui no meio, tá? O Hulk, como eu falei, ele vai mudando, aqui é o Hulk selvagem, enfim. Vai dando essa treta aqui, agora vem aqui pro Hulk mesmo, pra mensal do Hulk, ainda na época era escrita pelo Peter David, então tem muita inserção de coisas mais antigas aqui, essa moça aqui que é a filha do Rick Jones também, é uma coisa bem antiga do Hulk. O Hulk tá bem estranho, essa arte aqui eu acho que ela é muito noventista no sentido ruim, não consigo gostar disso aqui, mas enfim, né? O Hulk também tem um papel bem importante aqui no meio, tá? Enfim, esse é o primeiro capítulo, vamos para o segundo. No segundo encadernado, então, nós temos a continuação disso aí tudo. De novo, vamos passar naquilo que tem de principal aqui dentro, né? Aqui nessa história, aqui nesse encadernado, vai mostrar, por exemplo, Excalibur. Excalibur, apesar dessa história aqui no meio ser bem importante, eu abomino Excalibur, eu acho muito ruim.
Aqui é interessante porque nós temos a Moira, na época ela cuidava ali da Excalibur, né? Ela tinha lá na ilha dela aí, e tinha os protocolos Xavier, né? Esses protocolos Xavier são mecanismos que o próprio Charles Xavier pensou para lidar com se algum mutante, né, perdesse o controle, enfim, né, qualquer um dos X-Men, ele tinha um modo de vencer o tal do herói. E ele tem um modo de vencer ele mesmo, ele tem esse mecanismo aqui, né, é tipo uma armadura, enfim, é um negócio que daí ele diz assim, com isso aqui vocês não vão sofrer, né, vocês vão conseguir me vencer, porque, né, eu não vou conseguir atacar, né, a cabeça de vocês. Aqui mostra também formas de vencer Wolverine, Cable, enfim, todos os X-Men. Depois, vai falar um pouco do Wolverine, tá? A história do Wolverine, que na época é escrita ainda pelo Larry Hama, é um cara que ficou muitos anos aqui. É o Wolverine selvagem, eu acho ele meio troncho, né? Mas é bem escrita, tá? Eu acho interessante que vai lidar então com essa cabeça dele muito louca aqui na época, que ele não tinha controle. A Elektra tá ajudando ele, enfim, né? É umas coisas meio estranhas aí. Mas é bem escrito, eu gostei dessa história aqui, já gostava na época, né? Vai dar uma revisitada na vida do Wolverine, como é que ele veio parar aqui hoje, vai mostrar então que aqui o principal, que é isso aqui que eu tava falando antes, ó, quando que o Xavier apagou a mente do Magneto, ó, tem esse bichinho aí que é a parte ruim, né? As coisas ruins do Magneto. Essa coisa aí infectou o Xavier. Essa é a moral do massacre. Então isso acontece aqui nessa mensal do Wolverine. Né? Vai explicar melhor, né? Porque é uma coisa que já tinha sido falado aí antes, mas não tinha explicado direito. Então aqui explica bem legal o que aconteceu quando que o Xavier apagou a mente do Magneto. Seguindo, tem X-Factor. X-Factor é outra coisa também que é ruim de ver. Eu não gosto nem um pouco. E olha que é escrito pelo Howard Mack, que é um cara que eu gostava de várias coisas dele, né? Ele fez o Motoqueiro Fantasma, por exemplo. Mas aqui é ruim demais. Ao menos eu achei um saco. Aqui o principal é que eles estão ali numa base, que é a base dos... Eles estão meio que cuidando aqui, né? Tentando ver a base onde que tem os sentinelas. E a moral aqui nessa história aqui é que os sentinelas, então, saem dali e vão para Nova York, né, por mando do massacre. E daí então, tem 2 edições do X-Factor para falar isso. Tem umas outras coisas aqui acontecendo, mas nada muito interessante. Né? 2 não, 3, olha só. 2 ou 3. Enfim, é xarope demais. Não sei se você gosta de X-Factor aqui, mas eu não consigo gostar. Outra coisa também que não tem como gostar aqui é o Homem-Aranha. Aqui nós estamos falando do Homem-Aranha na saga do clone, aqui durante a época que tinha o Ben Reilly, tinha o Peter Parker de um lado, o Ben Reilly de outro, o Peter Parker estava meio que perdendo seus poderes, e, cara, ruim. Vai contar então um pouquinho da história aí, do contexto dos Homens-Aranha, né, dos dois aí. Cara, tem isso aqui é a coisa mais bizarra do mundo. Tem um Duende Verde. Tem uma mensal desse Duende Verde. Esse Duende Verde é o Phil Urich, o sobrinho do Ben Urich, que virou Duende Verde por uns motivos aqui que explica aqui, mas, cara, lamentável. Isso aqui também, ó, escrito pelo Tom DeFalco. O Tom DeFalco tava perdidinho na época, né? Enfim, olha só. Quanta história que é muito chata, que você pula porque não precisa. Mais Homem-Aranha também. Aqui começa a mostrar já os sentinelas em Nova York, né? Isso aí que é o ponto principal da história. Romitinha na arte, né? Ela tem seus amantes e seus haters. Enfim. Aí a gente pula aqui, vai por X-Men. O X-Men, ele é escrito por Terry Cavanagh. Tá? Tem essa arte do Steve Skroce. Eu não gosto, assim, eu não gosto dessa arte aqui, bem noventista no sentido ruim. E o X-Men, ele é um personagem muito anos 90, assim, cara, ele pegou o Cable e tirou o braço mecânico e botou uma jaquetinha nele. É um Cable que não tem o vírus tecno-orgânico, tá?
Então vai mostrar um pouco ali do X-Men, ali do Nate Grey, lidando com o Senhor Sinistro, daí até vem aqui a X-Force aqui ajudar ele, enfim, porque o Senhor Sinistro quer pegar o X-Men, porque ele diz assim, você é o Cable que deu certo, então é o auge da genética, aquilo que eu quero, né, e tal. Bom, depois também nós temos uma pequena passagem do Justiceiro, aqui na saga, que ele só ajuda aí, então, um aeroporta-aviões que cai aí no rio ali de Manhattan, ali, né? E ele vai ajudar lá a SHIELD com isso aí. Bom, mas bem rapidinho, tá? Vamos para o terceiro volume. Aqui, então, já começa com X-Men, né? X-Men, como falei aqui, é bem interessante, né? Aqui nós já temos, então, os sentinelas na cidade. Pô, esse painel aqui... o Andy Kubert é um cara muito bom. Eu gosto dele. Olha só esse painel. Painelzaço. Juntando aqui. Quarteto, Vingadores e X-Men. Todo mundo aqui. Observando, então, os sentinelas e pensando assim, pô, nós temos que dar um jeito nos sentinelas, né? Nisso chega lá a vampira com o Joseph, né, que é o Magneto do bem. Enfim, né, o pessoal vai lidar com os sentinelas que estão operando por causa do massacre, né? O massacre usa os sentinelas para perseguir os super-heróis que estão na cidade. Tá? É basicamente por isso. Enquanto isso, o massacre ele está atrás do Franklin Richards. Na verdade, que ele já tinha até pego o Franklin Richards para moldar a realidade, né? E ele ainda estava atrás do X-Men, né? Do Nate Grey. Então, vai mostrando aqui. Aqui já tem mais sobre o Franklin Richards dentro lá do massacre. O Apocalipse tenta fazer alguma coisa aí, né? O quarteto tenta salvar o Franklin, tá indo atrás do Franklin. Uma coisa também que é bem importante que acontece aqui, o massacre dá um pulso eletromagnético na cidade, e daí todo mundo que tem coisa de máquina, né? Até o Homem-Formiga mesmo. Formiga, o Visão, o Homem de Ferro, todos eles estão meio capengas por causa desse pulso eletromagnético, que desativou várias máquinas aí da cidade, né? Mas é incrível como os sentinelas continuaram funcionando. Enfim, é uma tecnologia muito foda. Bom, nesse ponto aqui, o principal é justamente isso, né? Eles vão lutar, os X-Men, os Vingadores aí, eles lutam contra o massacre e eles libertam o Xavier de dentro do massacre, né? Lembrando, né? O massacre surgiu a partir do Xavier. O Xavier estava dentro do massacre. Quando que eles tiram o Xavier, ele diz liberdade, agora sim vocês vão ver o que é foda. E daí vai mostrar que o massacre ficou mais forte sem o Xavier. Bom, aqui vem o Cable, né? O Cable tem que lutar aí contra o Apocalipse. Eles se juntam, né? O Apocalipse ajuda o Cable a acessar o plano astral, aí, onde que está preso, para eles verem, né? O Franklin Richards, né? Para ver onde é que está preso o Franklin Richards. E eles tentam, então, salvar o Franklin, mas não conseguem. Tá? Aí fica por isso. Mas eles descobrem que o Franklin está preso no massacre. Aqui, mais uma historinha da X-Force. Bem sem gracinha. Nada muito relevante. Vamos ver aqui se tem algo a se pontuar aqui. Acho até que não é? Só mostra aí que tem um massacre atacando e que eles vão se juntar para lutar contra ele. Mais X-Men. No caso, o Nate Grey, né? Vai contar um pouquinho da história dele, vai contar porque que o Sinistro quer ele, vai contar que o Massacre quer ele também, né? Que é o Nate Grey. E por fim, então, o Massacre vem e leva o Nate Grey. Volta pro Hulk. Uma coisa que é legal aqui é que o Hulk tenta bater de frente com o Massacre, esse que é o ponto aqui, que é o principal. Ele cava, vai por debaixo do Central Park, onde que tá lá o massacre na sua cidadela. Ele aparece lá e ele vence do massacre. Ele diz, venci, vocês disseram que não era de nada e tal, não sei o quê. E daí os caras que estão ao redor dele dizem assim, tá, e aí, Hulk, tá loucão? Daí o massacre diz assim, Hulk, você não vai conseguir me vencer, você vai chegar perto de mim e eu vou te dar um ataque mental, tu vai ver. Depois, Homem de Ferro. Uma porcaria, sem fim. Vai mostrar aqui o pessoal, vai mostrar que aqui o ponto-chave, na verdade, apesar da arte ser legal, é a arte do Joe Bennett aqui.
Apesar de ter um ponto bem importante aqui, que o Pantera Negra se junta então ali ao Tony Stark, e eles fazem aquele protocolo Xavier lá para vencerem, eles criam esse capacetinho aqui, né, que vocês estão vendo aqui. Esse capacetinho então vai impedir que o Massacre acesse a cabeça dos caras, mas o Massacre tem mais poderes do que só poder telepático, né? Enfim, eles fazem esse capacete aí. Mas, cara, como essa saga ela é um espetáculo, eles fazem esse capacete, agora todo mundo vai usar esse capacete, só que daí não desenham mais o capacete, foda-se. Aqui, como falei, aquilo que o Hulk fez antes de parar o metrô, os Vingadores vão lá e fazem a mesma coisa. É sensacional. Eles vão lutar ali com os capanga no Massacre, né? E como eu falei também, né, o Thor nas outras edições ele é desenhado sem roupa, aqui ele tá com uniforme. É bacana. Ó, novamente Thor. Cara, essa história do Thor é escrita por Bill Messner-Loebs. Não conheço esse cara, eu sei que ele fez, ele escreveu essa fase aqui do Thor. Isso aqui sim é desenhado pelo Mike Deodato. Só que essa história, ela é muito assim aleatória, cara. Parece que o cara tinha, sei lá, dislexia. Porque ela simplesmente dá uma pincelada num monte de coisa que não faz o menor sentido. Eles estão falando lá um negócio, de repente ele puxa uma outra história do passado dele que não tem nada a ver com hoje. Ele é amiguinho dos sapos e simplesmente foda-se, meio que, os sapos vieram se despedir de mim. Mano, é um negócio muito aleatório, muito nada a ver. Vem a Hela, convida o Thor pra ficar com ela. Cara, muito louco esse Thor aqui. Meu Deus. Wolverine, aqui também é uma história meio doida do Wolverine, que ele tá ali salvando umas crianças aí no meio do fogo, aí no meio da destruição de Manhattan. Mas assim como antes, né? O Larry Hama, eu acho que é uma história aproveitável, assim, é bem legalzinho. Ele tem aparece o Stick, o professor da Elektra e do Demolidor. Enfim, esse aqui é o terceiro volume e agora vamos para o volume final, que é quando que acaba, né? Que é o ponto principal dessa grande saga. Esse negócio aqui do Quarteto Fantástico, essa edição aqui do Quarteto Fantástico, eu acho que é o auge do ápice dentro do Massacre, porque é um modo completamente aleatório de se escrever uma história. Bom, o que aconteceu? O Franklin está tentando entrar em contato com o quarteto, só que daí ele não consegue direito, tá? Mas vai falar isso aqui. E ele distorce a realidade dentro lá da base do quarteto de um jeito extremamente foda. Vai o Kang lá, vai uns outros vilões, um monte de vilão aparece lá, e daí nisso vai aparecendo uns heróis, uns amigos do quarteto também, assim, tipo, viemos ajudar vocês. Por quê? Foda-se, não interessa. Como é que vocês souberam que tinha gente aqui? Não sei, sabe? É muito louco. Daí tu pode dizer assim, é um modo doido, aleatório, moda loucuras de escrever, ou o Franklin é muito foda, né? Pode ser essas duas formas de se ler isso aí. Depois, mais X-Men, aí agora sim, né? É aquilo que interessa, né? Mais confronto aí com os sentinelas e tal. Aparece o Doutor Destino, né? Ele já tinha aparecido ali no Quarteto Fantástico, ele aparece, ele diz assim, não, vou ajudar vocês, porque senão vocês vão morrer aqui e vai acabar o mundo. Eu não quero governar o mundo sem pessoas para governar, né? Enfim, vai falar sobre essa questão do Nate Grey, vai falar sobre os caras que estão ali dentro, vai falar que a qualquer momento vai dar merda. O Xavier tá sem poderes e ele decide bater de frente com o Massacre, e agora a gente vai chegar pro grande finale, aqui que é o grande final, que é Marvel Massacre, né? Massacre, Universo Marvel. Aqui é o ponto final, é escrito pelo Scott Lobdell e o Mark Waid, que é a batalha que interessa. Quando que o Massacre vai lutar de frente ali com o Xavier sem poder, ele vai lutar contra o Massacre, e daí todos os heróis se juntam ali para, enfim, combater o vilão. Cara, a arte disso aqui é bem legal, né? Bem à altura. São vários desenhistas aqui, tá? Tem o Andy Kubert, tem o Adam Kubert, tem o Joey Bennett, tem tudo quanto que é cara ali que estava na Marvel, foi desenhar essa edição. Bom, o ponto principal é que o Hulk
Ele diz assim, não, nós temos que vencer o massacre, então vamos, vocês têm que me botar lá pra cima dele. Jean Grey, tira o Banner de dentro de mim, tira a minha parte humana, eu quero ser um monstraço, porque daí eu vou lutar contra o massacre e vou conseguir ganhar dele. Então ele vai lá pra cima dele e vai matar ele, né? Bom, nisso, sim, tá dando uma catástrofe, né? Um furacão, uma coisa muito louca aí. E tá todos os heróis ali tentando ver o que dá pra fazer, porém, né, não consegue. Bom, o Hulk vai pra cima do massacre e vai com tudo e ele vai meio que emparelhando, assim, né? Até que ele leva umas porradas lá do massacre e ele se divide, né? O Hulk fica de um lado, o Banner de outro. E nisso, daí que dá o grande chumba, que é quando que o Hulk acerta o massacre, ele vira só um negócio de energia. Nesse ponto é que os heróis percebem que tem que entrar ali nesse furacão de energia, nesse negócio de energia, porque vai acabar com o massacre. Eles percebem que quando que eles vão entrando ali nesse troço, o massacre vai perdendo força, enfim, ele vai explodir, meio que assim, vamos dizer assim, tá? Então todos os heróis vão se jogando dentro disso aí. Eles percebem que quando que algum mutante tenta se jogar aí dentro, ele sai fora. O mutante ele é expulso dali de dentro. Então todos os mutantes que tentaram entrar ali nesse furacão aí do massacre, não adiantou, eles saíram fora. E todos os heróis foram entrando e foram apagando, vamos dizer assim, né? Então todos os heróis, todos os caras que não são mutantes, eles vão se jogando dentro desse furacão aí e vai dando cabo ao massacre. E nisso os X-Men aqui do lado de fora vão dando raio e coisa, até que explode o massacre. E, inclusive o último que entra no furacão massacre é o Banner. Tá? O Hulk está ali desmaiado, o Banner entra ali. E explode, some todo mundo. Né? Que é aquela grande história que a gente sabe aí, que na verdade foi o Franklin Richards que fez um negócio aí, muito louco. Tá? Depois disso, é tudo consequência. Aí vai mostrar o Cable com o Tecnovírus lidando lá, vendo as pessoas mortas que passaram pela vida dele, daí ele se recupera. Vai mostrar o Xavier, que ele tá ali, daí já vai mostrar, já é o início de outra saga ali, que é o Operação Tolerância Zero, que vem depois, né, que na verdade é o início, bem início, né, com o Bastion e etc. Enfim, né, vai mostrar tudo isso aí que vai acontecer na sequência, vai mostrar os X-Men, todos eles tristes com a situação. Vem a Valerie Cooper, que é a mina do X-Factor, ela leva o Xavier preso, né. Ah, vale ressaltar, todos os heróis se jogaram dentro do troço, só que o Homem-Aranha sumiu nessa época, ele não estava ali na história, ele desapareceu da história depois lá do negócio dele. Então todos os heróis se jogaram lá dentro, menos o Homem-Aranha e todos os X-Men, né, ali os mutantes, que daí deu uma explicada, o Homem-Aranha simplesmente não apareceu. Tá? Bom, aqui vai o Xavier preso, tá? O Xavier preso, ele encontra essa menina. Essa menina aqui, ela vai ter importância mais adiante nas edições ali dos X-Men, etc. Tá? O Xavier, ele tá sem poderes, né? E aqui meio que vai mostrar que ele vai conseguir os seus poderes de volta. Outro ponto aqui que é interessante, mostra um momento em que lá nos Heróis Renascem, aparece o massacre lá pro Hulk, lá no negócio. Também, é um negócio meio nada a ver, tá? E aqui, por final, tem essa história aqui que é a Roda por um Massacre, né? Road to Onslaught. Que isso aqui é tudo aquilo que aconteceu que levou ao massacre. É bem interessante, é muito bom isso aqui, porque tem tudo um resumo daquilo que aconteceu anteriormente e que levou ao massacre, né? Realmente é um caminho para o massacre. Vai constar os poderes dele, assim, um monte de coisa assim, bem importante, assim, escrito pelo Mark Waid, o Scott Lobdell, né, principalmente, né? Enfim, né, coisas bem legais. Aqui tem uma carta azul, Winston Churchill, e é isso aí. Ufa! Vamos dar um panorama final sobre essa grande saga agora. Bom, pessoal, pois é, então como vocês viram, assim, no meu parecer, eu acredito que essa saga, ela é muito anos 90, realmente dá pra entender por que foi rebootado Quarteto Fantástico e Vingadores,
Os dois títulos, a gente sabe até o contexto da época, porque os dois títulos não estavam vendendo muito bem, etc, né? E lendo aquelas aventuras deles que fazem parte aqui da saga, realmente eles estavam bem mal, né? A arte não é grande coisa, assim, apesar de que tem uns artistas bem conhecidos ali. Tô falando de coisas fora de X-Men, tá? Tem uns autores ali, tipo o Tom DeFalco, ele é um cara que fez muitos quadrinhos interessantes aí em boa parte da vida dele, mas aqui realmente no Quarteto Fantástico ele nunca foi unanimidade, sempre foi um cara bem questionável. O cara que tá fazendo a arte para ele é o Carlos Pacheco, mas acho que foi um dos primeiros trabalhos dele e o arte finalista não tá muito à altura, não se sabe se foi a arte final que ficou devendo ou se a arte dele mesmo não tava tão legal quanto em outros momentos. É um autor que eu gosto bastante, que infelizmente já é falecido, né? Indo para os Vingadores. Os Vingadores aqui, ao menos as edições que estão aqui dentro, são escritas pelo Mark Waid, mas Vingadores vem daquela saga chamada lá, o Crossing, que nem saiu aqui no Brasil, por causa que daí tinha um Homem de Ferro do Mal, que é o Tony Stark velho, né? Que daí foi controladamente uma viagem, uma doideira, e aqui é o Tony Stark novo. Já o Thor também, que faz parte ali dentro dos Vingadores, a fase dele, como eu mostrei aí, é muito doida, é uma coisa bem louca. Eu li essa fase, não li ela inteira, assim, eu li na época, né, faz muito tempo, assim, faltou algumas edições, enfim, mas eu achava muito louco isso aí, apesar de ter a arte do Mike Deodato, que eu já gostava bastante já nessa época aí, né, apesar de ser um traço diferente do que é hoje, né, um traço bem noventista, vamos dizer assim. Então Vingadores tá uma loucura, o Thor, doideira, Homem de Ferro, noia, o Hulk que tá ali presente nas histórias, já é a finaleira do Peter David. Claro, ele ainda fica, cara, acho que ele fica mais 1 ano, 2 ali no título, mas também tá muito louco aqui no dentro do contexto. Aqueles encontros ali com o Cable, meu Deus, é loucura mesmo. Também tem pequenas passagens do Homem-Aranha, que eu achei bem, qualquer coisinha, bem descartável. E do Justiceiro, assim, que também tá ali só pra cumprir função, mas não é uma fase ruim do Justiceiro, ao menos. Do Homem-Aranha eu acho que é bem ruinzinha mesmo. E sem falar dessa mensal do Duende Verde aí, que era melhor também nem lembrar. E quanto ao núcleo dos X-Men? X-Factor, não gosto, não achei essa história muito bem escrita, apesar que tem algumas coisas assim que o cara que leu na época vai dizer assim, mas tem o relacionamento da Mística com o Dente de Sabre, etc, isso aí vai influenciar lá no Graydon Creed. Cara, assim, dá pra ter, assim, dá pra ver pontos positivos ali, vai ter quem vai defender isso aí, mas não vai ser eu, tá? Então X-Factor eu não gosto nada. Tudo que eu li do X-Factor apaguei da cabeça, nada, nem a fase da Louise Simonson, que é a menos pior pra mim, tem muita gente que não gosta, e a fase do Peter David eu li e assim apaguei da minha mente, então não é algo que eu me lembre, então talvez esse daí seja o bom, mas isso aqui é do Howard Mack, então bem ruinzinho. X-Force também na época estava bem questionável, assim, não achei nada de muito interessante aí dentro. O X-Men, o Nate Gray, né, acredito que tem quem vai dizer que faz parte da Era do Apocalipse, é legal, não sei o que, tem a relevância dele, etc. Bom, eu acho que ele é um personagem meio roubão, né, assim, no sentido que ele era muito poderoso, porém, sei lá, foi meio subaproveitado, nunca usaram muito desse poder dele, inclusive hoje nem sei o que está acontecendo com esse cara aí. Enfim, é um personagem que bem qualquer coisinha aí dentro, tá? O Cable, como eu falei, é do Jeff Loeb. O Jeff Loeb sem o Tim Sale junto, eu não consigo gostar muito. Acho que as histórias dele estão meio confusas, assim, né? Tratando de alguns assuntos meio xarope aí, sobre o tecnovírus dominando o corpo dele. Até no fim aqui acaba isso, né? Mas não é nada assim que eu considere assim, nossa, isso aqui vale muito a pena acompanhar. Também tem a Excalibur, que é um grupo que eu nunca gostei, não tem nada que eu me lembre com carinho, nem a fase do Claremont. O Wolverine, eu gosto já disso aqui, apesar de já não ser um grande momento na vida do Wolverine, por causa que aqui é aquele Wolverine bestial, etc. aí,
acredito ainda assim que é uma coisa legal, assim, é uma história introspectiva, né? O Wolverine meio que se conhecendo, né? Trazendo ali a Elektra, mostrando o Stick. Então os dois dão uma ajuda pro Wolverine. Então eu acredito que esse núcleo aí do Wolverine aí com esses personagens ao redor dele é uma coisa bem interessante. Mas é claro que o principal aqui é X-Men. Né? X-Men, a gente tá falando da mensal chamada X-Men, que é escrita pelo Mark Waid, com arte principalmente do Andy Kubert, e a mensal Uncanny X-Men, do Scott Lobdell, com arte principalmente do Joey Madureira. Os dois também se juntam em alguns momentos para escrever algumas coisas, né? Por exemplo, esse Massacre, o Massacre X-Men, Massacre Marvel, enfim, eles trabalham juntos aí e assim... Eu não sou muito fã do Scott Lobdell e eu gosto bastante do Mark Waid, assim, acho que tem alguns momentos da época do Mark Waid ali, algumas coisas que ele escreveu que não são tão boas, né, mas ele fez muito mais quadrinhos dignos de nota do que esses aí que não são tão bons, né, então é um grande autor. O Scott Lobdell, que eu acho que ele é mais X-Men mesmo, assim, que foi aquilo que ele fez de relevante. Os dois estão escrevendo bem nessa época e assim, botando na ponta da régua aí, botando na ponta da faca tudo aquilo que está aqui dentro de Massacre Marvel, a gente consegue ver que realmente quem precisava de reboot nessa época aqui era Vingadores e Quarteto. X-Men tá bom. X-Men é bom nessa época aqui. Eu não sou um grande fã do X-Men anos 90, não me lembro de muitas coisas, assim, eu me lembro de coisas pontuais, eu me lembro desse contexto dentro de X-Men, aqui dentro da fase que vai gerar Massacre. Mas assim, sagas que vêm antes, sagas que vêm depois, elas são meio nebulosas na minha cabeça, até porque não, né, era uma época que eu não lia constantemente, então tem coisas que foram se misturando com outras sagas e etc, né? E Massacre era uma dessas sagas que eu não havia lido inteira, eu havia lido só os Massacre X-Men, Massacre Universo Marvel, e aqui, então, ficou mais entendido, assim, apesar de ser muito filler, tem muita coisa aí que não precisa ler, né? Como eu falei, o meu guia de leitura ele é bem curtinho, bem menos do que tá aqui dentro, porque aqui é muita coisa, eu acho que é muita coisa bem que não precisa ler e etc, né? Mas Massacre foi uma saga muito emblemática, mudou completamente Vingadores, trouxe consequências grandes aí para X-Men, coisas que vinham se desenhando há anos, né? Desde quando que o Bishop chega, como eu falei aqui durante o vídeo, tudo aquilo levava para Massacre. E aqui tem a conclusão. Acho que é uma saga digna dos X-Men, é uma saga muito boa para os X-Men. Os outros personagens aí envolvidos, apesar de morrerem, né? Eu tô falando do Quarteto e dos Vingadores, apesar disso, eles têm aí a relevância deles ali na saga, mas enfim, é uma saga muito importante para X-Men. Então, se você é fã de X-Men, vale a pena ler. Vai pelo meu guia de leitura aí, cara. Não perde tempo lendo outras coisas aí, porque não precisa. Não cai nessa de ler tudo isso aqui, que eu fiquei cansado. Tive que aprender o cursinho, o Telecurso 2000, de leitura dinâmica, para conseguir ler isso tudo sem morrer, porque era muito ruim. A maioria das coisas aí dentro, tá? Tudo que não é X-Men é ruim. E se você chegou até aqui, então por favor não deixa de se inscrever e dá um like aqui no vídeo. Se inscreve, dá um like, você ajuda aqui e você torna esse vídeo mais relevante, esse vídeo aqui, que deu uma trabalheira desgraçada para fazer. Olha só, quem mais quer fazer um vídeo de 4 horas de duração? Ninguém, nem eu, né? Mas quase isso aqui nesse vídeo sobre Massacre, a saga que rebutou a Marvel pro bem e pro mal. Mais pro mal do que pro bem. Mas era isso. Então, meu forte abraço e tchau.